Olá, meu nome é Guilherme Martins e estou hoje com a presença de Carlos Eduardo, Caio Brandão e Érico Moraes. Nós fazemos o curso de Engenharia da Computação na instituição Uniateneu. Hoje iremos falar sobre o ransomware WannaCry. Em 2017 ocorreu uma paralisação global por conta do WannaCry. Ele fez uma paralisação desde pequenas empresas até instituições governamentais e de saúde. Iremos falar hoje o que ele é, como funciona e quais são as suas prevenções, maneiras de prevenção do ransomware. O que é o WannaCry e como é que ele funciona? Bom, o WannaCry ele é basicamente um ransomware. A gente tem primeiro, antes de falar sobre o WannaCry, a gente tem que definir o que é um ransomware. Ransomware é um software malicioso que entra na sua máquina, invade ela, ou seja, por N motivos, e criptografa tudo que tem no seu disco, seja em máquinas desktop, notebooks, tudo que tem algum sistema operacional funcional, seja servidores de arquivo, servidores de empresa, ele criptografa tudo. O que o WannaCry fazia? O WannaCry, o seu diferencial era o seguinte: na época de 2017, ele explorava uma vulnerabilidade chamada Eternal Blue, que era uma falha de segurança que tinha nos Windows na época, que era num protocolo chamado SMB, que é a primeira versão que tinha, hoje em dia já está obsoleto, claro. Se eu não me engano era a 010, né? Se eu não me engano também era 010. Era 010. Acho que era. E o protocolo SMB, ele com compartilhamentos entre pastas, ele não precisava de uma espécie de autenticação. Então, o que permitia que arquivos maliciosos, os ransomwares, conseguissem se comunicar na rede sem grandes dificuldades, sem nenhum tipo de autenticação. Isso que fez, além disso, o WannaCry ele também foi tão destrutivo pelo fato dele ser um tipo de um software malicioso que consegue se propagar de maneira rápida sem a necessidade de interação do usuário. Ou seja, a partir do momento que ele está na sua rede, ele infectou sua máquina, acabou. Você vai ser criptografado em menos de 5 minutos e não tem nada que você possa fazer sobre isso. E, se eu não me engano, o WannaCry ele é baseado, inclusive, num disquete é até irônico falar isso, mas tem um disquete no Museu de Computação que é o disquete do fim do mundo. Inclusive, acho que tu pode até falar um pouco sobre. Claro, até fazendo também, antes de mencionar sobre isso, um pequeno complemento. Foi feito um teste referente com o WannaCry, utilizando máquinas virtuais, na qual o próprio usuário elaborou com 4 máquinas virtuais ao mesmo tempo, e elaborou utilizando o próprio Windows, como você mencionou. E nesse momento, quando ele iniciou o primeiro procedimento utilizando o WannaCry, em menos de 2 segundos... Acho que foi 2 minutos. 2 minutos. Perdão. Ele começou a se propagar de uma máquina a outra de uma velocidade extremamente exponencial. Então, é um procedimento totalmente de análise, certo? Que é necessário verificar essa segurança. Pois bem, retomando ao assunto. O disquete, conhecido como disquete fim do mundo, ele contém um sistema criado por... Não esqueci agora o nome do cara, Tucker Morris. É o Morris, mas é o Wormable. E praticamente era categorizado com um sistema de invasão conhecido como Wormable, na qual ele vai até um sistema e invade e começa a se proliferar pela rede. Se eu não me engano, ele tinha até um risco de poder se espalhar pela internet, não era isso? Sim. Se eu não me engano, o disquete do fim do mundo, por ele ser wormable, assim como o WannaCry, ele conseguia se propagar pela rede de maneira muito mais rápida. Só que como o disquete ele foi feito, se eu não me engano, nos anos 80, não é igual como a gente conhece a internet hoje em dia, que está tudo globalizado e tal, talvez não seja tão destrutivo quanto o WannaCry foi na sua própria época, que foi mais atual, as coisas eram mais conectadas. Inclusive, o WannaCry ele foi tão destrutivo por ele também ser baseado, abre aspas, no disquete do fim do mundo, por ele ser wormable, que permite que ele se propague de maneira mais rápida, sem interação do usuário, e que a partir do momento que ele está na sua rede, ele infectou todas as máquinas, automaticamente elas são infectadas também. O que faz o seguinte: eu tenho uma empresa aqui, que ela é conectada via VPN com outra empresa aqui, que é conectada com VPN outra empresa aqui. Se o ransomware do WannaCry chegar na empresa 1, ele consegue chegar na 2, chega na 3, chega na 4, chega na 5, quando você vai ver, quase 100 países foram afetados em poucos meses. Aí, no caso, basicamente seria tipo, minha empresa foi infectada com o WannaCry,
dessa minha rede, ela vai para provedor de internet que vai infectando todas as redes que estão conectadas dentro daquela provedora, no caso, né? Isso, todas as máquinas Windows são afetadas. Todas as Windows. Todas. Que tinha falha de segurança na época, né? E sobre a nossa linha do tempo sobre o WannaCry, quantos países foram afetados? Bom, sobre a linha do tempo, tudo começou, o primeiro ataque em 12 de maio de 2017, para ser mais preciso. Ele começou atacando empresas. Ele, na verdade, não tinha um alvo, digamos assim, né? Ele atacava exponencialmente. Então, hospitais sofreram, empresas em situações que não tão grandes, mas já conhecidas sofreram. Inclusive, eu acho que a FedEx sofreu, se eu não me engano, e aqui no Brasil também sofreu muito. Mas o maior impacto foi no hospital do Reino Unido. Que, tipo, simplesmente, ele pega os teus arquivos criptografados, joga isso no hospital. É um caos, pô. Imagina se acontece isso no SUS hoje. Não, Porra, o atualmente, SUS já é o SUS- bagunçado. Imagina se acontecesse no SUS na época da pandemia. Na Eu ia pandemia. comentar isso agora, pô. Tu é doido. Ia ser... Vocês são foda, viado. Oh, poxa, desculpa te fazer a brecha. pô. Desculpe. É costume, acontece. Continua. desculpa. Tá, vai. Dá Agora, prosseguimento. agora, se a gente analisar em situação da pandemia também o que ocorreu com o Cold Strike, né? Que também foi no sistema operacional Windows. Sim, sim. Mas qual foi a diferença do WannaCry pro Cold Strike? Bom, existem algumas teorias, dizem as más línguas, né? Não posso entrar, não posso afirmar nada. Assim, porque se eu afirmar eu posso. Processinho. Você, de graça. processinho. Mas dizem por aí, não sei quem, que disse que quem partiu com o ataque utilizando o WannaCry, na verdade, foi a Coreia do Norte. Mas será que é verdade? Eu não sei. Como eu imagino que como não tinha um alvo específico, eu acho que o alvo era quem conseguisse Pra quem destruir mais. conseguisse destruir mais. Uhum. Tanto É é como que, o negócio tanto das é que teve um empresas. prejuízo bilionário, se eu não me engano, na época. Isso. Até para fazer um complemento, certo? Na verdade, um adendo. Quando ele mencionou a questão da FedEx, a FedEx teve uma situação tão agravante que teve paralisações pelo mundo dos seus serviços. Ela não conseguiu dar prosseguimento com essas atividades. Aconteceu aqui no Brasil, inclusive, Acho que foi a Petrobras, não foi? Isso, Sim. exatamente. A Petrobras, ela é responsável por fazer toda a questão da extração de petróleo, como nós sabemos e tudo mais. Entretanto, existe uma cadeia de programações voltadas a maquinários, certo? De grande porte e afins, que é conhecido como CLP, Uhum. que a partir disso facilita essa comunicação direta com uma máquina similar a um firmware, certo? Para a questão de extração de suas atividades com um destino final, utilizando, por exemplo, a linguagem ladder, na qual chega até um ponto final como um botão ou um display. Por favor. Eric, mas pra gente voltar a dar uma compreensão para quem tá nos assistindo, o que seria um CLP? Pronto. A sigla CLP, ela é conhecida como Controller Language Program ou linguagem de programação, na verdade, perdão. Controlador de linguagem. de programação. Controlador lógico de programação, certo? Basicamente. É questão de ordens vai de cada linguagem, então de uma certa forma não é tão impactante, mas enfim. Uhum. CLPs são basicamente maquinários de um extremo valor, na qual é feito essa programação, por exemplo, o mais conhecido que tem é feita pela própria empresa Siemens, que foi ela também, se não me engano, uma das responsáveis pela criação da linguagem ladder, que é a linguagem que você adentra ao maquinário, na qual você faz um procedimento em escada, por isso que é ladder, para chegar até o ponto final de algum determinado atuador, como é conhecido, por exemplo, no Arduino. Um botão, Entendi. um LED, Entendi. até situações, por exemplo, um display, um sensor, um escape. Bem interessante. Mas, Eduardo, você não me respondeu a minha pergunta. Vixe. Em relação ao WannaCry e o Cold Strike. A diferença do WannaCry é que ele foi realmente um ataque. Uhum. Agora, a CrowdStrike, ela foi basicamente uma falha não intencional de uma empresa que era parceira da Microsoft na época. Ela lançava alguns patches de atualização, patch de segurança, e um dos patches que ela mandou tinha um erro. O que acontecia? Quem atualizou esse patch de atualização, quem fez esse patch de atualização, simplesmente teve tela azul nas máquinas, as máquinas Windows não conseguiam iniciar direito, o que fez o seguinte, servidores ou empresas que não tinham WSUS e máquinas domiciliar que atualizaram esse patch, simplesmente pararam. Até a Microsoft corrigir, eles ficaram um tempo parado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa que eu conheço que ficou parada por conta dessa atualização, a Apvida, e se eu não me engano foi a Apvida, ela passou tipo o dia todinho parado por conta disso. Caramba. E é um prejuízo grande, porque é uma Sim. empresa multinacional, mas inclusive
Foi bem legal, inclusive. Aeroporto parou, se não me engano, na Inglaterra aeroportos pararam, na Alemanha hospitais pararam de funcionar. Sim. Uhum. Não foi tão destrutivo e tão prejudicial quanto o WannaCry, Uhum. porque não foi realmente para causar o caos, foi mais ou menos Mas já é um foi comparativo. foi É um humano. comparativo, mas É um comparativo ali. quanto comparativo. o Strike levou quanto tempo, né? Oi? Quanto Strike levou quanto tempo, né? Acho que, se eu não me engano, no mesmo dia ou No dois mesmo dias- dia? No mesmo dia, se eu não me engano, foi corrigido. Eu acho que não sei se foi um dia Ou foi 2. ou um dia após, eu acho que eles corrigiram. Se Eu eu não me não tenho engano. certeza. Agora o WannaCry Mas- ele levou mais tempo. WannaCry pra- levou mais tempo. Levou mais quanto tempo. Eu acho que Levou foi mais ou menos 2... foi 2 meses. Foi dia 12 de maio, aí passou abril e dia... Eu não lembro o dia acho que direito, foi mas 14 de março. Foi 14 de 14 de março. março. Aí foi 2 meses Só Pra vocês verem, né? O prejuízo de mais de 150 países terem esse ransomware no seu computador, né? Quantas empresas, hospitais que foram agravados durante 2 meses para uma atualização de um patch para resolver o problema no Windows. E olha, se eu não me engano, teve um rapaz, que eu não tô lembrado o nome agora, né? Eu peço perdão para quem está assistindo a gente. Putz, é o... Ele Marcou alguma descobriu um erro no ransomware, Descobriu uma falha, né? uma falha no caso, no No WannaCry. No script do WannaCry. Isso, no script do WannaCry, na qual foi nomeado como KillSwift, né? Literalmente, um bug dentro de um ransomware. É, É um bug dentro de um procurador de bug, pô. É. Como vocês podem ver, eles encontraram um bug no sistema operacional Windows, na Eternal Blue, e esse rapaz ele encontrou o bug nesse ransomware. Agora, quais são as maneiras de prevenções que a gente pode fazer contra um ransomware? Só fazendo um adendo, sobre o KillSwitch, eu achei muito legal. O script do WannaCry ele tem mais ou menos 500 linhas. Não é muito grande, mas desse rapaz que ele encontrou como se fosse o KillSwitch, ele encontrou como se fosse um botão de desligamento. Como funciona o ransomware? A gente já começa aí. É igual naqueles desenhos Tem- desenho animado, na questão do vilão, né? Pronto. Pronto. Se vocês já viram Phineas e Ferb, Pronto. pronto, tem a cena do vilão e do Perry do Rico. O botão de autodestruição. Ele encontrou no código. Analogia melhor do tempo. Não tem, essa analogia é a Sabe, melhor que tem. Um ransomware ele funciona da seguinte forma: são 2 pares de chave, as chaves públicas e as chaves privadas. Eu não sei exatamente a ordem porque realmente falha a memória, mas tem uma chave privada ou a chave pública que fica com a vítima e a chave privada ou pública que fica com o atacante. Ele usa essa chave para descriptografar, caso ele realize o pagamento, né, em Bitcoin, ele simplesmente descriptografa, e se ele não pagar, ele destrói os arquivos. No script que tinha, que era mais ou menos 500 linhas, que ainda, sinceramente, num ponto de vista de dev, não é quase nada, 500 linhas é bem pouca coisa. Verdade. É Ele verdade. encontrou um botão de autodestruição no ransomware, e depois de encontrar o botão, Ele foi na ainda levou um mês para desenvolver um patch que corrigia. corrigir. não, o pro- dois. Corrigindo. 2 meses. 2 meses corrigindo É. um bug, não um bug, mas uma falha de segurança que tinha num código, num protocolo SMB, a primeira versão, que o que hoje vocês em dia é podem- obsoleta, mas O que vocês podem ver, né? Durante a empresa, que é a Microsoft, que é uma empresa gigantesca, levou 2 meses para desenvolver um patch, um rapaz descobriu um erro no software do WannaCry. rapaz, espero que esse menino tenha sido muito bem Ele pago. foi, né? foi Só um adendo também. conhecido como um herói, viu? Eu tinha mencionado algumas empresas, mas agora eu recordei, havia outras que também empresas extremamente conhecidas, como a Nissan e que eu me E a recordo a Honda, Honda. também. Pois é, teve perdas bilionárias, na verdade. Que inclusive, eu não sei, eu ouvi falar, certo, que teve até um envolvimento com relação ao Bitcoin. Sim. Com não me recordo como é que faria essa questão do Sim, de transações. o Bitcoin, como a moeda hoje, a gente tem o real hoje, a gente tem um banco central, que ele monitora e faz essas fiscalizações de transações bancárias pelas instituições, seja no Nubank, PagSeguro, Inter, Caixa, Bradesco, etc. Ele faz essa fiscalização, realiza auditorias, etc. Hoje o Banco Central é independente, mas ele ainda realiza essas auditorias. Agora, as criptomoedas, elas são descentralizadas, ou seja, ela não tem um órgão mediador que faz as coisas pra você bonitinho. O que acontece? É um negócio chamado Peer-to-peer. Peer-to-peer. Isso. a 2P. criptografia de ponta a ponta. Isso. Ou seja, é que nem a questão do WhatsApp. Eu estou conversando com o Caio, só a gente vai ter essa Exato. comunicação. Exatamente. Aí os terroristas que utilizaram o WannaCry, eles tinham uma carteira de Bitcoin lá pra você mandar uma grana, sei lá, se não me engano era $300, depende de máquina pra Depende, máquina. Se for mas empresa era assim, mais alto. Uhum. Só que, se eu não me engano, o valor médio era $300, ele pagava em Bitcoin e você simplesmente tinha o acesso dos seus arquivos de volta. E
E você mandava esse dinheiro, essas criptomoedas, para uma carteira específica e não existe maneiras fáceis de se rastrear porque não tem algum órgão mediador, é descentralizado. Só você e quem você está enviando, de quem você está recebendo, sabe sobre essa transação. O que aconteceu, inclusive, no WannaCry? Quando você sabe qual carteira a pessoa está usando, você consegue monitorar, abre aspas, o quanto ela tá mandando, o quanto ela tá comprando, o quanto ela tá... Você consegue saber mais ou menos. Sério, cara? Consegue. Caraca. Só que você não consegue saber pra quem mandou, quem enviou, quem recebeu, você não consegue saber nada. Mas Entendi. você consegue saber Mas- quanto mandou, no máximo. Mas, Eduardo, Caramba. se eu, por exemplo, minha empresa em 2017 foi atingida pelo WannaCry, e se eu não realizasse o pagamento? O que Bom, ocorria? Bom, normalmente os ransomwares, ou você paga, ou você simplesmente perde seus arquivos. Aham. No caso, você perde seus arquivos no sentido de ficar criptografado ali pra sempre. Mas o WannaCry, o que ele fazia? Ele te dava X horas pra você realizar o pagamento, se você não pagasse, já era. Bye bye e fica por isso. Agora imagina se fizessem isso, por exemplo, em empresas grandes com mais de 20 mil funcionários, que tem um servidor de arquivos ou um Nossa. servidor Nossa, de ia backup. dar Agora, eu literalmente, imagino- ou paga ou paga. Ou Agora- paga ou paga, é, parceiro. Perdeu um Agora eu dado imagino desse, que não realmente tem foi a como. perda da Nissan, da Honda, da FedEx, Pois é. da Petrobras. Da Petro- Talvez seja por isso, certo? Tava realizando alguns estudos na época. Por que teve um aumento tão grande do preço da gasolina naquela época? Talvez seja por isso, com a questão de alguma verificação, Possa ter algum fator de impactado. vazamento de dados. Não sei. É possível. Existe uma possibilidade, mas a gente não Possa ter sabe. impactado, mas não tem certeza. É, Mas, tenho certeza. Mas agora eu vou pegar um assunto que, tipo assim, por nossos ouvintes, né? Questão empresarial e pessoal. Tipo assim, eu sou um usuário, tenho aqui meu notebook, né? Estou na minha casa, eu sou contaminado por um ransomware. Quais as medidas preventivas que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tanto pessoa física como pessoa jurídica na empresa. O que deve ser feito? Quais são as maneiras de se prevenir? Cara, eu acho que dá pra falar melhor sobre isso. Inclusive tem um ditado que eu acho perfeito pra essa ocasião, do WannaCry em si, porque tipo, é melhor prevenir do que remediar. E eu acho que se encaixa porque se o cara tá sempre mandando atualização ali de, sei lá, de correção de uma atualização que saiu mal feita. Acaba mandando a correção mais rápido possível pra tentar impedir justamente que aconteça o que aconteceu no WannaCry. Uhum. É sempre o essencial, pô, mandar a correção de bug, a atualização, sempre verificando. Eu acho que é o melhor que pode fazer, pô. E o antivírus tem que ser você. Né? E o antivírus tem que ser você. Você não Mas pode- agora na empresa, como é que a gente faz? Bom, na empresa o negócio é mais embaixo, porque como não é só você, não só depende de você, né? Às vezes o usuário é meio complicado em alguns pontos. Convenhamos. Mas algumas maneiras que a gente tem de evitar isso é um antivírus bom, instalado em todas as máquinas, com licença bonitinho, que pegar antivírus craqueado é meio complicado. É foda. Aí você pega o antivírus para receber um. O AVG. Baidu. Mas, voltando ao assunto em relação ao presencial. Por favor. Bom, você tem um bom firewall, onde você sabe como é que funcionam as regras, onde você bloqueia... A regra é a seguinte, é recurso mínimo. Tudo que você não precisa tem que bloquear. Você vê que uma máquina não precisa de acesso à internet, você Mas- bloqueia o acesso à internet dessa máquina. Edu. Você tem que ter uma boa política de segurança, com usuários tendo que colocar senha de 12 caracteres, senhas fortes, como letra maiúscula, minúscula, caractere especial, trocar a senha a cada X dias. E, claro, sempre treinar o usuário a não Era isso que clicar. eu ia falar. E eu ia porque tu mencionar um pouco... Oh, desculpa. Não, pode falar. Eu ia dizer também o seguinte, certo? Pra questão dos nossos ouvintes também se situarem, e também é uma coisa que temos que se consolidar. Não existe nada seguro. Não, Primeiramente. nada é 100%. Então, assim, o ransomware sempre vão existir, certo? Não só o transfer, né? Não, assim, Existem vários tipos. existe vários Agora tipos, com certeza. o que a gente está detalhando aqui para vocês é que, tipo assim, a gente está dando o exemplo da CodeStrike, foi um erro na falha do sistema operacional Windows, do ransomware, que é o WannaCry, que também foi no Windows. No entanto, não existe só no Windows. Existe para o Mac, existe para o Linux, Sim. existe para o Android e existe para o iOS. Ah, Guilherme, mas por que existe mais no Windows do que no Linux? A diferença é o quê? Quantas empresas utilizam o sistema operacional Linux? Há muito poucas. E quantas empresas utilizam o sistema operacional Windows? Realmente, Muitas. a maioria. Não só A empresas, maioria. né? Não só Empre- empresas, não só usuários, empresas, usuários também. É o- Certo? É mais fácil a gente encontrar um usuário ou uma empresa utilizar um sistema operacional específico e tentar trabalhar em cima dele do que pegar uma probabilidade muito pequena e trabalhar em cima. Eu vou escolher o quê? Uma chance maior de eu conseguir ter minhas vítimas, uma menor. É mais fácil eu ter uma maior.
Fora que, tipo, eu acho que eu posso estar sendo um pouco equivocado, mas o cara que ele vai opcionar entre o Windows e o Linux, se ele escolher o Linux, ele já deve ter pelo menos sei lá, Sim. um conhecimento maior. Sim. Tem que ter um conhecimento maior. prévio Mínimo. sobre. Então Uhum. acaba sendo mais difícil até. Mas agora imagina, a gente comentou também a questão da pandemia, né? Imagina a gente ocorrer um ataque desse e as prevenções que a gente teria que fazer dentro da pandemia. Rapaz. Pois é. Além dos antivírus, igual você mencionou, que tem que ser na empresa, tem que ter os programas adequados, nenhum tipo de questão de cracker que a gente pega, que é programas que a gente pirata, sendo mais rápido e mais prático, que possivelmente pode trazer um vírus, um ransomware para nosso computador, atrapalhando naquele tempo, naquele período da pandemia e até atualmente. Imagina tudo que a gente tinha que fazer de prevenção. E se eu não me engano, na mesma época que teve o ataque do WannaCry, o iOS também teve um ataque. Teve? Teve? Teve uma falha, encontraram uma falha de segurança, não sei detalhar muito porque eu não fui muito a fundo, mas eu vi que tinha uma falha de segurança também no iOS e a Apple tipo correu, se desvirou em 30 para conseguir corrigir o mais rápido possível porque era uma falha bem crítica. Pra vocês verem, né? E não existe só falha no Windows. Não, como Não falei. existe. E, por exemplo, no Linux, que eu utilizo até com bastante frequência, né, eu gosto muito nos meus servidores, nas VMs que eu normalmente utilizo, eu utilizo o Ubuntu. A nova versão do Ubuntu, a 24.04, ela tava com um bugzinho que permitia que pessoas que teoricamente não eram para ter acesso, tivessem acesso e conseguissem acesso root. Agora imagina o seguinte, Nossa convenhamos. Se você está numa empresa com mais de 1.000 funcionários e tal, você usa um servidor que roda um serviço ali super crítico para a empresa numa versão do Ubuntu 24.04. Aí vem um usuário que não tem necessidade daquela função e acaba pagando tudo. Não, O é estagiário. destrutivo. Estagiário. Estágio. Não dá. Estagiário dá. é complicado. Mas, Estagiário entra no É. datacenter para colocar o celular para carregar, desliga o servidor. mole. Agora, se a gente analisar, né, atualmente, no ano que a gente está de 2024, já bem dizer no finalzinho do ano, que é daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses. Bem dizer, já é 2 meses. Semana que vem já é mês 10, né? Daqui a 2 meses já é dezembro. E se a gente analisar o avanço tecnológico, vai ter milhares de ransomwares que vão estar se adaptando com o avanço tecnológico, vão estar mais fortes. O que ocorreu com a WannaCry já é ultrapassado, ou comparado aos ransomwares que a gente pode ver atualmente, exatamente. atual, ou que podem chegar na nossa vida, no nosso dia a dia. E quanto mais o tempo passa, mais exploits são conhecidos. Mais são E conhecidos. 2 pontos, você só mencionou hamsters, não só hamsters, certo? Tem Até vírus, cracks também. malware. E às vezes nem só isso, né? Mas podem existir organizações que estão dedicadas a A fazer fazer um mal. Que é igual, É, eu não com lembro qual certeza. foi o professor que passou, mas é tipo, o cara que tá, por exemplo, numa empresa, o Eduardo trabalha na empresa, tá, Sim. ó, você tem prazo tal pra entregar isso aqui. Sim. O cara que ele vai craquear, pô, ele tem a vida todinha. Tem uma Exatamente. vida Você tem todinha, 3 né? meses pra desenvolver o É, software, o cara tem a vida toda pra invadir. A gente tem que se recordar que o WannaCry foi há 7 anos atrás. O Ah, que pode acontecer agora ou ano que 7 vem? anos. Faz tempo. Tá no tempo já. Mas faz tempo, mas foi algo muito histórico na nossa vida. Rapaz, em Isso. 2017 o pessoal usava o Windows 7, pô. Realmente. Você vê. O tanto é que o WannaCry, eu tava vendo uns vídeos sobre explorando a vulnerabilidade do WannaCry. Existia essa vulnerabilidade já no Windows 7. Certo? Já existia. Sério? Já existia. Tipo assim, o cara conseguiu. É o seguinte: o WannaCry você pode utilizar ele não só para criptografar, mas você tem acesso também ao shell. Você tem você sei. faz um reverse shell lá e você tem acesso à máquina. O cara fez isso simplesmente em 3 minutos utilizando uma ferramenta. Caramba. 3 Caramba. minutos. Acabei de dizer, Eu não levo 3 minutos que fazer um miojo. Realmente, ontem lá em casa eu botei pra cozinhar e demorou. Mas realmente acontece. Agora, como vocês já estamos aqui no final, já vamos finalizar, eu gostaria de só passar uma informação para vocês verem como o nível da cibersegurança tem que ser ampliado. A nossa questão de segurança digital tem que ser maior. Tomem cuidado com qualquer link que vocês forem acessar, qualquer arquivo que vocês forem acessar, para vocês não acabarem pegando um vírus no seu sistema operacional, ou pegando um ransomware, perdendo todos os seus arquivos, igual ocorreu com o WannaCry em 2017, ou que pode ocorrer atualmente, né? Tomem cuidado. Cibersegurança, todos têm que ter. Não é brincadeira. Então tem que ter um conhecimento básico mesmo. Pelo menos o básico para Você se prevenir. ter a sua prevenção. Se precaver. Melhor prevenir do que remediar. É, Exatamente. verdade. Melhor estar Melhor ditado, prevenido não tem como. do que remediar. Exatamente. Às vezes você se prevenir é você atacar o cabo, mano. Calma aí.
Então, Meu Deus, fez um ataque. é hoje, gente, né? Estou feliz em estar na companhia dos meus colegas Que nesse isso. projeto do nosso querido professor Farrapos. E é isso. É um prazer tremendo 15 estar anos por aqui, de, viu? 15 anos de polícia, viu? Respeite o cabo. Boa noite.